Quer ter uma rosa do deserto linda, maravilhosa, super florida, né, com super floração e ter uma floração duradoura, não é aquela floração que flore e cai logo, que, né, com um dia, 2 dias, aí você percebe que as flores já estão murchando e caindo. Então você chegou no vídeo certo e no canal exato. Você está aqui no canal Trícia Martins Rosas do Deserto e aqui eu te ensino a cuidar da tua rosa do deserto. E vou te dar hoje 4 segredos para você ter uma rosa do deserto aí com super floração e que as flores permaneçam por mais tempo na sua planta. Então, vem comigo que eu quero te falar que segredos são esses. Então, vamos lá para os 4 segredos das floradas abundantes e duradouras da rosa do deserto. Então, se você não é inscrito neste canal, se inscrevam, curte o vídeo, hype, para que esse canal tenha aí mais engajamento e compartilhe essas informações aí com aquela amiga, com aquele amigo aí que tem rosas do deserto e gostaria de ter uma super florada. Gostaria de saber essas 4 dicas para ter rosas do deserto floridas e que essas flores permaneçam por mais tempo. Qual é o segredo, né, que não te conto nos outros vídeos? E eles são assim os segredos mesmo especiais. E eu tenho aqui já para te mostrar esses segredos já implantados na minha rosa do deserto. Gente, até aqui no caule, ó, tá tendo floração, gente, ó, que linda, né? Olha só. Essa planta aqui, ela tem um segredo, ela começa assim, ó, sem nenhum detalhezinho, e vai passando o tempo, ela vai adicionando mais risquinhas na flor. Fica rendada, ó. Gente, o primeiro segredo eu já mostrei para vocês, eu tenho aqui o exemplo para mostrar. É que quanto menor o galho da sua planta, mais flores a sua rosa do deserto terá. Olha só o exemplo dessa aqui, que ela tá numa florada e duradoura, né? Já tem vários dias que ela abriu flores, né? Florações, ela era bem mais clarinha, mas como eu falei para vocês, ó, vai passando os dias e ela vai ficando um pink neon. Ela abre branquinha, com as, não, ó, essa daqui é uma que abriu com pouquinho tempo, mas essas daqui, ó, já estão corando, ficando com tons aí mais fortes. Então, gente, se você fizer a poda como eu fiz nessa planta, o que que vai acontecer com a sua rosa do deserto? Ao invés dela, deixa eu dar um exemplo aqui que eu gosto de estar mostrando para vocês, ó. Vamos dar exemplo dessa aqui, ó. Ela é uma, só tem um galho e é altíssimo. Então, o que que acontece com ela? Ao invés dela colocar aí uma super florada, ela vai dar preferência para nutrir o galho também. Então, às vezes é 1, 2, no máximo 3 flores. Eu quero mostrar para vocês esse exemplo aqui, ó. Ela é minha sementeira e é linda, ó. Ela é 1, 2, 3, ela é 4 camadas. Deixa eu mostrar aqui outra flor dela que tá mais tempo, ó. Ela é uma flor bem grande. Então, essa aqui eu fiz a poda de galho, gente. E também fiz uma adubação orgânica nela, que tem a receitinha aí no vídeo no canal. Então, olha só o resultado que eu tive. Porque todos os nutrientes dela que iam para galhos super longos, agora vai ficar exclusivamente para botões e floração. Né? Tenho outro exemplo, gente, olha aqui. Essa aqui começou a abrir a floração agora. Ela era uma planta que estava com galho super grande e nada de floração. É porque como ela é escura, ó, mas cada ponteirinha dela já tem botão. Olha só, ela é uma cor muito escura com detalhe avermelhado. Ela começou a abrir agora. É um roxo bem escuro mesmo. Então, olha só aqui, ó. Olha só de botões. Não tem ponteira que não tenha
botões. Então, quando abrir, gente, eu vou mostrar mais na frente para vocês ficarem aí se deliciando como eu também aqui nessa linda bela. Então, o que foi isso, gente? Eliminei o problema. Qual era o problema? Os galhos grandes, porque os galhos roubam nutrientes dos botões e das flores. Então, se você quer ter muito botões e flores, faça a poda, mas faça uma poda aí harmoniosa, faça uma modelagem aí para que ela fique aí com essa copa, ó, linda e fechada, para proteger o caudex aí das queimaduras solares. Olha só essa aqui como ficou. E essa aqui, gente, que eu mostrei no início do vídeo também, eu fiz a mesma coisa. Eu fiz uma poda baixíssima, gente. Quando eu fiz a poda, ela tinha apenas uma flor somente e um galho. E essa poda que eu fiz tem 2 meses e alguns dias, gente. Olha só o resultado que eu já tive aqui, ó. Olha só. Segredo revelado. Pode a sua planta que você terá aí muitas flores. Então, segredo número 1, podar para florir. Podar para florir. Segredo número 2, para ter flores por mais tempo na sua planta, gente. Todo mundo sonha com isso, acordar e dormir, dar uma olhadinha na sua rosa do deserto e ela está assim, ó, radiante, completamente carregada de flores e botões. Mas o que fazer para que essas flores fiquem por mais tempo na sua planta? Gente, este segredo aqui vocês precisam anotar e passar para os amigos e para suas amigas aí. É o que? A hidratação da planta. Não adianta eu querer que essa floração ela permaneça por mais tempo se o substrato dela estiver seco demais. Porque, gente, todo tipo de, vamos dizer, adversidade que a sua planta passar, o que é que ela vai fazer para a sua sobrevivência? E isso é biologicamente comprovado. Ela vai descartar, ou seja, ela vai abortar o que tiver sendo demasiado, que tiver sobrecarregando ela. Então, o que é que ela pode descartar aqui? Logo vão ser as flores. Ela vai dizer, não, eu não estou suportando nutrir, manter hidratada essas flores, então eu vou descartar logo ela. Então você vê que a flor começa a murchar e cair rapidamente, assim, com 1 dia, com 2 dias, né, que ela abriu. O que é isso? É falta de água, é falta de hidratação para a rosa do deserto poder segurar e manter por muito mais tempo. Então você está vendo, ó, que o meu substrato ele está aqui, ó, escurinho, porque ele está bem umedecido. Para quê? Para nutrir a flor e para ela permanecer mais tempo na planta. Olha, meus amores, e agora o segredo número 3. Gente, eu sei que a gente faz muitos vídeos sobre esse tema, mas eu também quero te dizer que o segredo para manter aí a sua rosa do deserto florida e com flores por muito mais tempo e tendo uma floração abundante, não está no replantio, gente. Quero mostrar aqui para vocês, ó, uma planta que, né, tem flor até aqui no caule dela, floração abundante. Mas não foi feito replantio agora, já tem bastante tempo, gente. Essa aqui também, ó, vocês têm acompanhado, olha, o copinho aqui, ó, ficou aqui dessa que eu fiz a recuperação dessa raiz. Até hoje tá aqui, eu não tive como fazer o replantio, como eu falei para vocês, eu sofri um acidente com cola instantânea, queimou a minha coxa, porque a cola instantânea pingou num tecido que eu estava vestindo, tecido sintético, e fumaçou e queimou profundamente a minha perna. Então eu não estava conseguindo fazer alguns movimentos, porque queimou profundamente mesmo. Então não foi replantado, gente. Então o segredo não está no replantio. Você pode sim ter uma rosa do deserto. Você pode ter uma rosa do deserto linda, maravilhosa, com a floração aqui, ó, abundante. Essa aqui é linda, né? Muito escura mesmo. Como essa, gente, tudo no substrato antigo. Essa daqui já tem quase 1 ano que eu não faço replantio nela. Eu vou mostrar essa roxa aqui, ó. Roxa não, ela é um preto, uma cor assim. Olha só a situação aqui, gente, ó. Já tem quase 1 ano que eu não replanto também. Vou estar quebrando esse vaso aqui, isso aqui. Por que que fica assim, gente? Isso daqui é sol e chuva, né? Ele vai desgastando e olha, ele tá completamente comprometido. Eu tenho que pegar por baixo para não quebrar. Tá bastante abauloado aqui, ó, você vê.
tá bom? E está aqui também linda, maravilhosa, saudável, porque eu tô mantendo aqui o equilíbrio na adubação, gente. E outra coisa, eu não mantenho as minhas plantas viciadas em adubação química, porque senão quanto mais adubação química você vai acostumando, mais você vai ter que colocar para conseguir uma floração aí abundante. Então é mesmo você manter a rotina de adubação orgânica na sua planta. Não é, meus amores, usando a adubação orgânica, que aí você compra com preço bem especial, que é a farinha do osso, né? A farinha da casca do ovo, tem muita gente descartando, né? Jogando fora a casca do ovo que consome, e ela é uma adubação poderosíssima em cálcio para a sua planta, né? Então, se você usa adubação orgânica, eu já coloquei aqui no vídeo que eu utilizo ela uma vez por semana, por um período aí de 1 mês, 2 meses, 3 meses, até você ver a floração abundante, tá bom? Então, se você usa adubação química, meus amores, aí você vai usar de acordo com a instrução do rótulo, mas você pode usar de 2 em 2 meses ou de 3 em 3 meses, gente. Não vá colocar muita adubação, senão a sua planta ela pode até entrar em dormência e não florir de jeito nenhum, tá bom? Então, também precisamos manter a adubação em dias na nossa planta para que ela possa florir muito e ficar com a floração por muito mais tempo na planta, na rosa do deserto. E o quarto segredo, gente, que eu quero falar para vocês, e esse é inovador e vai cair por terra, a dor que muitas pessoas que têm rosa do deserto sentem e sofrem quando se fala em poda. Gente, a poda, ela não maltrata a rosa do deserto, né? A poda, ela proporciona para a planta, gente, um renovo. Foi isso que aconteceu com essa planta aqui, gente. Ela estava com pouquíssima floração. Então, o que foi que aconteceu? Mais brotação, mais folhas novas, galhos novos, botões novos e floração nova. Então, o que foi que aconteceu? Um renovo, uma renovação na planta, nas folhas, né, nos novos galhos. Então, tudo isso traz o que? Viçosidade, traz vigor para a sua planta. Então, não olhe a poda como algo ruim para a sua planta. Então, a poda não é sinônimo de maltratar a planta, e sim de amor, de cuidado, de zelo, e dá oportunidade para a planta mostrar tudo que ela tem em floração para que a gente possa estar contemplando. Inclusive aqui no canal, gente, tem um vídeo que eu falo sobre a poda, que é exclusivamente, né, quem ama poda, e lá tem ali resultados belíssimos. Olha só outra, gente, que eu estou trabalhando aqui também com a poda. Ela teve um apodrecimento aqui, mas já cicatrizou. E ela está aqui linda, linda, linda. Olha, bem fofinho o caudex. E eu tô trabalhando aqui a poda nela, porque ela teve uma floração pouca, mas eu sei que agora ela vai vir com super floração. Ainda não começou a aparecer aqui os botões, mas a copa tá aqui, ó, linda, maravilhosa, gente, maravilhosa. Então, gente, é isso. Eu queria mostrar para vocês aqui, né, esses 4 pontos aí, né, importantíssimo para você que quer ter flores lindas, flores maravilhosas, né, uma rosa do deserto aí super linda, com muitas florações, olha, NR12. Ah, sim, deixa eu falar aqui para vocês. Teve uma amora aí do canal que disse: Trícia, fala pra gente as ideias. E aí, gente, o que é que acontece? Quando eu não falo para vocês as ideias é porque não tem. Agora, minhas sementeiras começaram a florir, como eu já falei nos vídeos anteriores aqui para vocês. Como essa aqui, ó. Ela é vermelha com as bordas azuis. E ela é de dupla camada, mas ela tem essa modelagem aqui, gente, é uma flor grande, ó, muito linda mesmo. Ela é muito florífera, ela vai virar aqui uma matriz minha, essa aqui já. Mas eu ainda não coloquei nome, gente, nela, porque ela é sementeira, ó. Tá aqui linda, lindíssima. Essa outra aqui também, eu acho que eu já nomeei essa aqui, gente, porque já é a segunda floração. E eu vou cortar ela para fazer enxerto já, ó. Ela é tripla. Essa aqui, gente, é a TR Red Pink. Por que TR de Trícia? Porque ela também é uma sementeira, tá bom? Essa aqui é a NR12, ela é de buquê,
começou a abrir aqui a floração agora. Essa linda aqui, gente, que já me perguntaram muito com a identificação dela, eu acho que é devido à floração, ela é de dupla camada. E o nome dela aqui, gente, é Essenza Rosé. Essenza Rosé. Essa é a identificação dessa linda e maravilhosa. E essa aqui, gente, é a FF 109. Essa aqui não tá florida. E essa aqui, gente, também ela não tem identificação, porque ela é, pasmem, gente, ela é uma sementeira que eu já trabalhei ela aqui um tempo, né? Muito já, tem vários anos, né, que eu tô trabalhando esse caudex aqui dela com muito carinho, com muito cuidado. É aqui atrás, ó. Até uma raiz mínima aqui, eu penso muito antes de eu mexer nela. Olha só essa aqui também. Essa aqui é da minha escultura ali, que são duas abraçadinhas. Essa daqui começou a florir e tá aqui carregada. Também não tem identificação, meus amores, é sementeira. Esta aqui também, gente, olha, qual é a vantagem da sementeira? Da rosa do deserto de semente, é que ela é muito florífera também. E essa é simples, de simples camada, eu não farei enxerto nela, ela vai ficar assim mesmo. Olha só, o super caudex. Então, para vocês, meus amores, fiz esse vídeo especial aí, cheio de amor e carinho, colocando para vocês aqui 4 pontos, né? 4 segredos para vocês terem aí as rosas do deserto de vocês aí com muita floração, e que essa floração fique por muito mais tempo aí na sua planta, para vocês estarem contemplando, tá bom? Se alegrando com elas, assim como é para mim. Eu sei que também, eu creio que seja para vocês também, né? A alegria de amanhecer e ficar olhando lindas flores de rosas do deserto. Deixa eu mostrar aqui para vocês também a viúva negra, gente. Ela tá aqui para este lado. A viúva negra, ela também, ó, está com super floração, gente. Ó, em cada ponteira ela tem aí 3, 4 flores e botões menores aqui para abrir, ó. Olha só que linda, que maravilhosa, gente. Essa aqui eu não fiz uma copa baixa, porque assim, gente, como eu tenho já bastante assim plantas, umas eu deixo para copa baixa, daqui é uma copa média. Você vê que tem galho aqui um pouco longo, também porque eu quero fazer uns enxertos dela. Então e aqui eu não consigo enraizar muitos galhos devido à umidade, tá bom? Então eu vou fazer os enxertos dela e eu não podei ela muito baixa, mas a poda já foi aqui também excelente, porque olha só, tá muito linda. Tá bom, amores? Beijo para todos vocês aí, fiquem todos com Deus. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tenham essa informação. Deixe aí o seu like, hype o vídeo, por favor, para estimular o crescimento deste canal. Beijo, tchau, tchau.